Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou o Senhor que fez os céus e a terra e tudo que há, e pela submissão do coração herdou aquilo que ele mesmo fez. Ele é a palavra do Deus vivo, Deus Altíssimo. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém, rei de luz e justiça, trouxe o pão e o vinho, do qual juramento por si mesmo, porque não se achou ninguém maior. O maior abençoou da promessa, a semente de Abraão, de que não se arrependeria, e ele é aquele que cumpre, porque céu e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Quando nós estamos com o coração contrito e arrependido, ele não despreza, faz morada em nós, e aquele que ouve a sua voz e segue segundo as suas advertências, porque aquele que exorta é o que ama, e aquele que acata é aquele que segue segundo a obediência, é cumpridor da palavra, é aquele que guarda os mandamentos. Como Jesus disse: por que me chamas de bom? Só há um bom. Os mandamentos, todo aquele que os guarda, bem-aventurado sereis. Porque aquele que guarda o tesouro em seu coração, ele retira sempre o bom tesouro. Ele fala daquilo que está no seu interior. A maior riqueza, quando temos o temor de Deus, de Cristo, que é o princípio da sabedoria, e nós estamos em unidade com o Pai e o Filho, que é um só, juntamente com o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em unidade, e a única forma de estarmos em unidade é através, enchendo o coração do Espírito Santo, porque através dele nós perseveramos juntamente com a fé, porque tudo é possível ao que crê, nada, aquilo que é impossível para homens, para Deus tudo é possível. Assim, quando Jesus exortava, alguns diziam: mas quem poderá se salvar? E ele disse: aquilo que é impossível para homens, para Deus tudo é possível. E ele é o mediador, ele é o único que pode nos levar para o Pai. Assim como ele veio do alto, a sabedoria que estava no seio do Pai desde a origem, antes mesmo do princípio, que a terra era sem forma e vazia, ele já havia sido gerado no seio do Pai. Quando houve ali aquela rebelião e os anjos foram lançados por terra, aqueles que se rebelaram. E assim, ele disse: haja luz e houve luz, houve separação de luz com trevas. Luz é a sabedoria, treva é a ignorância, luz é a verdade, treva é a mentira. Ele é aquele que disse: eu formo a luz, eu faço as trevas, faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele é o Pai dos Espíritos, ele é aquele que, assim como permitiu o seu Espírito repousar no rei Saul, ele é aquele que retirou do rei Saul e lhe colocou um outro espírito ali a atormentar. É tudo sobre a sua permissão. Nada no reino dos céus, no reino espiritual, nada acontece sem a sua permissão. Lembrai-vos de Jó. Houve uma permissão, através da prova que Deus lhe submeteu e da blasfêmia que Satanás blasfemou contra
a sua vida, contra aquilo que ele tinha, contra até mesmo a sua família, houve uma autorização como houve uma restrição. Toca em tudo que ele tem, toca na família, toca na sua saúde, mas deixa ele vivo, né? Assim, Deus conhece um homem não exteriormente como o homem vê, ele sonda o intento da mente e do coração. Ele conhece aqueles que perseveram segundo o entendimento do alto e aqueles que são entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Porque, como ele nos disse ontem na mensagem, o fim é este: cabe ao homem a temer, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o entendimento do alto, que é desviar do mal. Mas existe uma consequência, né? Aqueles que perseveram, a Bíblia diz que tudo se sucede aqui, tanto a justo como injusto. Mas aqueles que perseveram com as atitudes segundo o Espírito Santo, ouvinte e praticante do Evangelho, há mais esperança para o tribunal de Cristo, onde ele dirá a muitos: vinde, a Bíblia diz, um pequeno rebanho, né? Vinde a mim, né? Benditos do meu Pai. E aqueles cuja atitude andaram na maledicência, né? As atitudes malignas, e não perseveraram segundo a fé no autor e consumador de nossa fé, que é Cristo Jesus, que ele dizia aos pecadores: a sua fé te salvou, vá e não peques mais, né? Porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, né, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Inclusive aqueles que tinham um ministério, mas que acumulam iniquidade sobre iniquidade. E dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. A Bíblia diz que há um tempo apropriado para tudo o que há aqui debaixo do sol, né? Um tempo para que venha a ser julgado todas as coisas, que venha a ser colocado a juízo. Como ele nos disse ontem, tudo que for dito nas trevas é revelado na luz. E Deus, conforme Isaías 63, ele salva, né, através do Salvador Cristo Jesus, como também vinga o seu povo, aqueles que causam rebelião, né, que não querem aceitar o Filho do Homem. A Bíblia diz que melhor não seria ter nascido aquele que trai o Filho do Homem. Diz assim: quem é este que vem de Edom com vestidos tintos de Bosra? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. A ira, né, vem pela desobediência. Muitos são os que causam ciúmes em Deus quando buscam os seus deuses, né, que são impossíveis de os salvar. A Bíblia diz, né, além de ser impossível, causa ira, né, causa indignação ao Deus Altíssimo, né?
A ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque ele diz, minha é a ira, a vingança. E quando feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né, que aceita a revelação e a imagem, a glória do Deus vivo, que é Jesus Cristo. Mas a nação que está fundamentada, a nação que declara que seu Estado é laico, que permite, né, com que cultuem aos outros deuses, que siga doutrinas de demônios, ela acaba recebendo a sua recompensa, né, o seu galardão, porque os seus deuses são impossíveis de os salvar e os defender, não há proteção, né, e ele é aquele que derrama o seu furor, a sua ira, justamente porque está contra a palavra, está escrito, né? Não fará para ti imagem de escultura, adorarás somente o Senhor teu Deus, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, é amar a Jesus Cristo, o único que deu sacrifício ali na cruz, né? O único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas muitos são os que cultuam, né, meramente doutrinas humanas, impossíveis de o salvar, e ainda causa a ira do Deus Altíssimo. E está escrito, tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, chuvas de granizo, tempestade, né, furacões, tsunamis, terremotos, maremotos, todas essas, a fúria da natureza, né, é um sinal, ele muda os tempos e estações, a um ele rebaixa, o outro ele promove, né, ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes, e nós temos visto, né, a ira do Cordeiro por conta da desobediência das nações. Amotinam em vão, né, cultuam os seus deuses em vão, e justamente por este fato é que vem a ira do Cordeiro, né, o tempo de indignação, onde a Bíblia fala que o ministério da iniquidade iria vencer os seus santos por algum tempo, mas chegaria o tempo da indignação, o tempo de ira, onde o anjo do concerto, né, está aplanando os caminhos, está trazendo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, num só espírito, né, está preparando o caminho para a vinda do Senhor, para que a igreja seja santificada, purificada, seja as suas vestes seja mais alvo que a neve, né, para que a sua glória resplandeça, porque ele mesmo nos ensina, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, andai no caminho da justiça, na vereda da justiça, andai em retidão, o espírito reto, inabalável, um coração de carne, do qual é a promessa que ele iria tirar o coração de pedra e restaurar num coração de carne, que ele iria derramar o seu espírito, o espírito inabalável, do qual aquele que ouve a sua voz persevera dia após dia segundo as suas atitudes benéficas, né? Há benefício para aqueles que obedecem ao Espírito, no nível físico, a cura, a libertação, no nível emocional, não discorremos segundo as emoções, segundo este mundo, mas sim como uma mente de Cristo, né, do qual não nos abalamos, perseveramos com equilíbrio, com a mente segundo a de Cristo, sob a direção segundo a sua palavra. No nível financeiro, ele é aquele que nós não andamos ansiosos, né, com as solicitudes com esta vida, assim como o mundo segue. Nós investimos no alto, onde a traça e a ferrugem não consomem,
não amoldamos segundo o padrão deste mundo, confiamos na providência divina, né? Porque aquele que tem fé, ele tem fé para andar sobre as águas. Ele confia naquele que é dono do ouro e da prata, né? E a nossa maior riqueza está no coração de carne, a sua presença, do qual ele nos enche e nos renova todos os dias. Então nós recebemos os seus benefícios por ser obediente ao seu Espírito, por ouvir e praticar o Evangelho, que nos direciona, que nos segue a caminhos retos, com uma consciência, né, que nos acusa como cumpridores da sua palavra, porque somente através daquele que se cumpriu tudo, daquele que é o elo da perfeição, daquele que está no centro do trono, ele, o Cordeiro e o próprio Deus Altíssimo é o próprio templo, e ele está de pé como quem pisa uva nos lagares. São tempos de recompensa, né, de acordo com as suas obras, com as suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Do alto, os seus olhos estão sobre toda a terra. E assim, em mais um dia, ele continua, né, operando os seus grandes e feitos poderosos sinais. Agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Um dia sobre vigilância, sobre muita oração, sobre perseverança, revestir da armadura do cristão, né? Utilizar a fé como um escudo, porque através dela nós anulamos os dados inflamáveis do maligno. Não permita que as frechas agudas, né, venham contaminar o coração, né, os rins, que é o caráter. Perseverante segundo ele nos amolda, não segundo amoldais, jamais amoldais segundo o padrão deste mundo, mas sede renovados pela sua força e pelo seu poder. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.